tarde. Nós vamos dar início, então, assim, da mesa da tarde, hoje, com o professor Luiz Falcão, da Universidade Federal Fluminense. Passo a palavra, Luiz. Obrigado, Início. Como todos, acho que o agradecimento de todos aqui é muito sincero. Isso é muito legal quando a gente vê isso, quando a gente participa de congressos, principalmente congressos grandes, onde todo mundo, eu agradeço a fulano, Beltrano, e aqui não, realmente, porque existe um grupo de verdade onde a gente conversa, troca, critica. Estava falando com o Zé agora há pouco, que é muito legal que a gente consiga trocar e criticar uns aos outros, e entender e elogiar. Isso está sendo produtivo para todo mundo. Então, eu realmente fico muito feliz de estar mais uma vez aqui. E o que eu pretendo falar, na verdade, é parte de uma pesquisa maior, de uma hipótese que eu estou construindo ainda. Eu queria ouvir vocês, o que vocês acham em relação, se faz sentido ou não. A hipótese central que eu venho trabalhando há alguns anos, diria, é de que se existe ou não uma unidade teórica na noção de fundação em Maquiavel. A partir do conceito de fundação, e aí a gente tem uma série de entradas diferentes para isso. Eu, a princípio, não escolhi nenhuma chave de entrada, entradas tão opostas quanto Léo Strauss e Lefort, por exemplo, para ficar na mesma geração em antagonistas, né? Mas eu pretendo, eu não gostaria de fazer o esforço de ter nenhuma chave de entrada, mas pensar na fundação, tanto do ponto de vista dos exemplos da fundação das cidades, quanto de um ponto de vista de uma possível modelagem, aspas aqui, mas uma tipologia das diferentes fundações, e até mesmo dos casos onde há a ausência das fundações, como é o caso de Veneza, por exemplo. E ainda assim, Veneza foi a cidade que mais eu fiz esse trabalho exaustivo de contar os anos em que Maquiavel considera o nascimento e a queda de todas as repúblicas que ele faz referência, e de fato é Veneza a que mais sobreviveu, mais do que Esparta, mais do que Roma, e ainda assim ele continua sendo um duríssimo crítico a Veneza. E Veneza não teve fundação, é a única cidade que não teve fundação. Tanto da relação da fundação religiosa quanto da fundação das cidades propriamente. E talvez, e aí isso aqui eu estou começando a desenhar, o ponto que congrega isso tudo é a ideia de fundação contínua, que a gente está acostumado a ver no capítulo 1 do livro 3, dos discursos, mas eu acho que isso está espalhado em vários lugares da obra dele, de várias maneiras diferentes. Então, o que eu vou tentar fazer hoje é expor a referência teórica e as fontes em relação à compreensão que Maquiavel tem sobre a fundação de Roma. Então, é um texto relativamente curto, onde eu tento fazer um cotejamento da posição dele sobre a peculiaridade do caso romano, que não foi fundada nem por Teseu, nem por Licurgo, não foi fundada em um trato, de um dia para a noite, de uma vez só. Ela foi fundada como um processo em Rômulo, Rômulo, o lugar, é fundamental isso, e o Senado, a religião, depois, através do conflito e a criação do Tribunado da Plebe. Né? Ainda assim, ele ainda levanta a hipótese desse Enéas, fugindo da Guerra de Troia. E ele também, assim como ele faz, a gente foi tomar café, assim como ele faz no capítulo 11, em relação a Savonarola, né? Savonarola falava ou não falava com Deus, é menos importante do que o fato dos florentinos acreditarem nisso. Se Roma foi fundada por Enéas ou por Rômulo, é menos importante do que o fato da peculiaridade da fundação de Roma. Então, eu vou tentar sustentar isso, de que existe uma peculiaridade romana que não pode ser modelada nem em relação a nenhuma outra cidade. Isso pode ser, em parte, ajuda a explicar as causas da grandeza de Roma. Mas não explica tudo, mas em parte explica. E eu vou fazer isso através de um cotejamento, inclusive, com as fontes que a gente sabe que ele teve acesso, fundamentalmente, dito livre. Tá? Durante parte significativa do século XV, com os conflitos com Milão e a ascensão e a consolidação do poder Médici,
O pensamento histórico e político florentino projetava em seu próprio passado as condições necessárias para a sustentação de uma república livre, autogovernada e igualitária. A tradição da chancelaria do primeiro Quattrocento revela bem isso quando prescruta a origem de Florença na República Romana e, por isso, herdeira da sua grandeza e liberdade. Quando da expulsão dos Médici da ascensão da liderança popular de Savonarola, em 1494, a nova república se vê confrontada em legitimar seu regime pelo seu passado principesco. Nesse contexto, busca-se, com o próprio Savonarola e a família Soderini, em outros potentados itálicos, as referências necessárias para uma república estável no tempo e livre. Ainda depois da execução do frade dominicano, em 98, durante o período em que Piero Soderini foi gonfaloneiro, de 502 a 12, da queda da República, e mesmo nos encontros dos jardins Rucellai, na casa de Bernardo Rucellai, após a retomada dos Médici, o exemplo de Veneza passa a ser o mais debatido e defendido entre os republicanos. Por sua duração, por sua estabilidade e seu aristocratismo, Veneza se tornou o modelo predominante entre opositores e frequentes aliados dos Médici, como a família Guicciardini, o próprio Francesco. E com isso, a própria família Rucellai. Veneza se tornou defendida por sua duração, estabilidade e aristocratismo. Veneza se tornou o modelo predominante entre os opositores e frequentes aliados dos Médici, e com isso, o suposto passado glorioso de Florença fora progressivamente se tornando mais mítico ou mesmo esquecido. A exceção mais evidente é o caso de Maquiavel, que, ao invés de elogiar a Veneza contemporânea, a critica e retoma os termos centrais da fundação e do período da República Romana. O caso de Roma é particularmente emblemático. A historiografia humanista e renascentista se debruçou com muita dedicação sobre o tema, a fim de lhe traçar as proximidades e divergências com a cidade toscana. Não buscaremos compreender a contribuição de Maquiavel à luz de sua geração ou do Quattrocento florentino, o que certamente exigiria um trabalho à parte. Mas visaremos as suas fontes antigas a fim de prescrutar nossa interpretação, ou seja, a de que o nosso autor não tem uma teoria substancial e significativa das origens dos agremiados humanos, mas das formas desses agremiados já em moldes de cidade, e disso é o que trata a política propriamente. Eu só remeto, para quem não esteve na Ampof do ano passado, foi exatamente uma discussão que eu tentei levantar, que é parte dessa pesquisa que eu estou desenvolvendo, que é exatamente se Maquiavel tem alguma teoria da origem dos agremiados humanos antes das cidades. Então há alguns momentos em que ele é claramente aristotélico, outros momentos em que ele aponta para Lucrécio, que poderia gerar um atomismo. E a minha conclusão à altura, eu ainda não estou 100% certo, é de que, na verdade, esse não é o problema para ele. Ele não se coloca isso como um problema, o problema dele só surge a partir das cidades fundadas historicamente, porque antes disso não há política. A primeira e mais evidente referência é a Tito Livio. Já no proêmio de sua história, Livio antecipa as futuras críticas ao se defender afirmando que os primórdios de Roma não são confiáveis, ainda que considerados verossímeis por muitos. Por isso, ele remete, cito Livio, às narrativas tradicionais, magis decora fabulis, que se referem ao tempo precedente à fundação, gestaram, ou à futura fundação da cidade, mas de acordo com as fábulas poéticas, a expressão em latim é exatamente essa, poeticis, do que com a comprovação histórica, e não as confirmo, nem as contesto. Fim de citação. Tito Livio está dizendo basicamente que as fábulas poéticas ele não confirma nem as contesta e vai narrar a partir daí. O problema que Livio enfrenta é a dimensão divina quanto da criação de Roma pelos deus Marte, bastante divulgada no período de Augusto. Logo em seguida, compara o trabalho do historiador com o do poeta. Eu tenho todas as referências certinhas para quem quiser, não vou ficar citando as referências para não ficar chato demais, mas ele faz uma longa comparação do trabalho do historiador com o trabalho do poeta.
Findada a Guerra de Troia, Enéas e Antenor, ainda que pouco hostilizados pelos gregos, não se mantiveram em sua cidade. Este último, Antenor, decidiu deixá-la e rumar para o Adriático. Enéas, cito Lívio, destinado a realizações mais grandiosas, fim de citação, seguiu seus soldados para Macedônia, com seus soldados para Macedônia, depois para Sicília e de lá para Laurento, onde encontravam-se o rei dos latinos e os aborígenes. Após uma suposta e breve batalha, que ele não emite juízo se ela realmente ocorreu, uniram-se em um único povo, pondo fim, cito aqui, à migração de uma sede estável e segura. A migração a uma sede estável e segura. Fundaram uma cidade que Enéas nomeou com o nome da sua esposa, Lavínia. Fim de citação. O paralelo com a migração das pequenas partes, discutido no princípio dos discursos de Maquiavel, é evidente. Supõe-se, no sistema maquiaveliano, que os mesmos troianos teriam chegado a Troia, em pequenas partes, vindos de outra cidade. E quando arrasada esta pelos gregos, quem sobreviveu ao ataque recomeçou a fuga. Isso está no primeiro capítulo do primeiro livro dos Discursos. Trata-se de uma migração sem começo nem fim, mas que é, de tempos em tempos, interrompida pela fundação de uma cidade. Como se pode comprovar pelo fato de que o filho de Enéas, Ascânio, ter saído de Lavínio para fundar a cidade de Alba, mesmo tendo seu trono garantido pela mãe, ou pela madrasta, ou por uma prostituta. As referências de livro também não são claras, mas pela mulher com o papel de matriarca do filho de Enéas. Como é comum em sua obra, Maquiavel reitera a atitude de um fundador estrangeiro que, realizada sua missão em algum lugar, peregrina a fim de fundar outra cidade. Da linhagem dos reis de Alba nasceram os gêmeos, Rômulo e Remo, e nesse ponto se aprofunda a querela historiográfica desde a antiguidade. Jogados ao rio, ainda recém-nascidos, os irmãos sobreviveram, em lugar desértico, pela benevolência da fortuna. A palavra é usada exatamente fortuna por Lívio. Não parece pouco improvável que esse relato liviano tenha encontrado em Maquiavel um paralelo com o Antigo Testamento. Afinal, Moisés, além de abandonado no rio para morrer ainda bebê, foi o fundador e libertador de seu próprio povo. O paralelo não termina aqui. A ascendência latina dos gêmeos e a hebraica de Moisés também é uma característica que não pode ser descartada. Afinal, tiveram um reencontro com seu povo depois de tempos vividos com outro povo. Por outro lado, o assassinato do rei Amúlio de Palântea confirma a distinção de que uma cidade fundada a partir de um povo amorfo e uma na qual a reordenação foi feita pelo regicídio. São duas formas diferentes que Lívio apresenta sobre a possibilidade da fundação da mesma cidade. E esse ato, cito Lívio, e a partir desse ato, cito Lívio, como um grito unânime, se levantando, toda a multidão confirmou ao rei a legitimidade do título e do poder. Fim de citação. Disseminado o desentendimento sobre os direitos de reinado entre Remo e Rômulo, Lívio parece tender a confirmar a versão do fratricídio, trazendo à cidade, ora fundada, a referência do nome do assassino, Roma. Cito Maquiavel: quem examinar, então, a edificação de Roma, se tomar Enéas como seu progenitor, seria essa cidade edificada por forasteiros. Se for Rômulo, edificada por homens nativos do próprio lugar. Ele começa aqui já a tentar uma modelagem, uma tipologia das diferentes fundações que tem a própria referência no livro. O que se deve levar em conta não é se Roma foi fundada por Enéas ou por Rômulo, nem mesmo parece de destacado interesse as possíveis posições de Maquiavel nessa disputa. Em ambos os casos, Maquiavel afirma ser a fundação e não a reordenação de uma cidade o ponto importante. Embora as distinções não devam sendo acentuadas entre fundação e reordenação, as dificuldades enfrentadas não são exatamente as mesmas. A
frase é conhecida de todos nós, a virtude do edificador e a fortuna do edificado, em citação, destacam o papel de Enéas e de Rômulo, mas não destaca o papel de Moisés. Ordenar uma matéria disforme, como o povo hebreu, tem suas exigências e não é possível deixar de perceber certa ironia textual a respeito das vantagens de Moisés em relação a Remo, a Enéas e a Rômulo. Cito Maquiavel, mas, tratando daqueles que, por sua própria virtude e não pela fortuna, se tornaram príncipe, digo que os mais excelentes são Moisés, Ciro, Rômulo, Teseu e similares. E, não obstante, de Moisés não se deva discutir, sendo ele um mero executor das coisas que lhe foram ordenadas por Deus. Fim de citação. Moisés não precisava da virtude de Enéas ou de Rômulo, porque apenas seguia as palavras de Deus. Isso nos conduz a uma situação muito interessante. O exemplo romano permite que se questione a plausibilidade de uma fundação parida exatamente do nada, que necessitaria, para isso, de um povo sem instituições, sem crenças, sem assentamento ou mesmo sem memórias. De um fundador tão magnânimo que até mesmo Deus lhe confira legitimidade. A ironia é evidente. A questão relevante não é a dúvida do relato bíblico, mas a impossibilidade da cidade de Roma, mas a impossibilidade de uma cidade eterna como os elementos, o sol e o céu do capítulo 5 do livro 2 do Discurso. Ou de uma recorrente união a cada vez que uma cidade é fundada ou reordenada. Nós temos duas situações plausíveis. Ou há uma cidade eterna, ou uma cidade necessariamente se desfaz. E eu não quero, propositalmente, mobilizar o argumento vindo de Políbio a partir de uma ideia de uma ascensão e decadência natural, porque eu quero me fixar na fundação de Roma, se isso pode ser testado também com Lívio, não apenas com Políbio. Mas, enfim, essa é certamente a referência, né? Isso deixa claro, por fim, que a distinção entre fundação e reordenação é inócua, ainda que se leve a sério, historicamente, os relatos do Antigo Testamento. O interessante da narrativa liviana da fundação é que Maquiavel a lê de um modo estreitamente compatível com a incessante migração discutida no capítulo 2 do livro 1, inspirada em Políbio. Algo muito similar foi possivelmente retirado de Salustio. O historiador parte da assertiva de que Roma, cito Salustio, né, do belo Cantilo, na guerra de Catilina, de que Roma, segundo o meu entendimento, Salustio diz, foi fundada e habitada pelos troianos, que vagavam no exílio sob a liderança de Enéas, sem residência fixa, e se juntaram aos aborígenes. Fim de citação. Observe-se que o foco, como viria a ser de Lívio, é no povo formado pela união de dois outros povos diferentes. Salustio continua sua história com um tema caríssimo a Maquiavel. Unidos os povos e transmutados em um único povo, cito Salustio, do crescimento do número, civilidade e território surgiu a inveja. Fim de citação. Algo bem semelhante do que descreve Maquiavel a respeito dos primeiros agremiados humanos, ou seja, a respeito da transformação do pequeno número de pessoas, as pequenas partes, que chamam, em uma verdadeira cidade. Aliás, não se deve colocar apenas na conta de Tito Livio e Salustio a ideia fundamental de que o povo romano tem diversas e duvidosas origens. Virgílio, na Eneida, afirma que os romanos não são de lugar nenhum. Não importa o quão longe se vá, nunca se chega às suas origens. Onde o personagem vai procurando, ele vai até Roma, depois ele atravessa o rio. Não, os romanos não são daqui, os romanos são depois no outro rio, ele vai até o outro rio. Não, os romanos são da montanha, até que ele volta para o lugar de partida. Nos três casos, Lívio, Salustio e Virgílio, os relatos se centram no povo. Daí a possibilidade da comparação com os hebreus, do ponto de vista de Maquiavel. Porém, se observarmos a descrição de Dionísio de Halicarnasso, nas suas antiguidades romanas,
veremos uma preocupação de fundo diferente que interessa ao modo pelo qual Maquiavel compreende a própria fundação de Roma. O historiador Dionísio se atenta em detalhes nos principais acontecimentos entre os povos que ocupavam a Península Itálica e, sobretudo, a região de Roma, de tal modo que, para ele, a compreensão da formação de Roma se passa, primeiramente, pelo território e não pelo povo. Digamos, o povo romano, ou a origem histórica dos diferentes povos que constituíram a Roma. Ele está preocupado com o lugar aonde se assentou o que depois viria a ser chamada cidade de Roma. Ao invés de assumir, como Lívio, a descrição poética, Dionísio, mais ao modo grego de se narrar a história, toma como verdadeira as versões dos relatos anteriores. Isso ele diz explicitamente, também depois referência, incluindo a dos próprios poetas. Para compreender a supremacia romana diante de tantos povos que as circundavam, é necessário, primeiro, um entendimento da formação do povo. Mas isso só é possível mediante o relato geográfico. Por isso, as disputas territoriais levaram Roma, cito Dionísio de Halicarnasso, a um começo extremamente humilde e inglório. A descrição geográfica, para ele, não é de menor importância. É o elemento que congrega a relação entre os povos, desde os ciclos que fundaram a sua morada definitiva na Sicília, daí o nome, depois de expulsos pelos próprios aborígenes da região de Roma. A descrição do solo, do mar e dos rios autoriza a afirmação de que, por causa do território e a despeito da mudança dos nomes, trata-se de um mesmo povo originalmente ocupante da região romana. Contudo, quando se adentra no acontecimento da Guerra de Troia, ocorre uma brusca mudança, pois, com o reinado de latinos, passaram a ser chamados de latinos. O mesmo fez Rômulo, ao dar seu nome à cidade, 16 gerações depois, segundo o próprio Dionísio de Halicarnasso. Há quem diga, e ele não se imiscui nessa disputa de quem é que diz, que os romanos são os descendentes dos aborígenes e que, por serem esses nativos da região, não teriam vindo de lugar nenhum. Mas, se forem colônias dos arcadianos, a versão sobre a fuga de Troia seria corroborada. Contudo, a cidade só se conformaria como tal, como uma cidade, depois da união dos diferentes povos. Até então ela não pode ser dita como uma cidade, isso também está em Dionísio. Virgílio repetiria o tropo ao afirmar que os romanos não são de nenhum lugar conhecido, ou que é inútil procurar a região original. O problema é resolvido de modo relativamente pragmático por Dionísio de Halicarnasso. Nem eu, olha só o que ele diz, nem eu posso descobrir nenhuma outra expedição mais antiga do que aquelas que vieram da Grécia para as partes osidentais da Europa. Se nem eu sou capaz de descobrir uma expedição mais antiga do que Troia, evidentemente ninguém mais é capaz de fazer. É basicamente isso que o Dionísio está dizendo. Se eu não descobrir, isso não pode ser feito. Para um leitor familiarizado com a historiografia romana, seria de se esperar que nesse momento o historiador grego seguisse a cronologia até Roma. O que ele faz, porém, é retomar os relatos anteriores ao seu fim, a fim de confirmar a origem grega dos próprios romanos, ainda que desconhecida a cidade da qual pertenceria. Então, ele quer provar que os romanos são gregos, independentemente se venham ou não de Troia. Dionísio de Halicarnasso levanta inúmeras hipóteses sobre as congregações dos povos, as guerras, os acordos, as mudanças de nomes e de línguas, mas todas elas convergem para o território de Roma. Além disso, a constante preocupação com as migrações pela guerra e pelas catástrofes naturais, levando à fundação de outras cidades. É um tema recorrente e imprescindível em Maquiavel. O que ocorreu, segundo o historiador Dionísio, foi que os romanos, de certo modo, unidos com os etruscos,
renomearam os vilarejos ocupados por diversos povos liderados pelos gregos antes mesmo da Guerra de Troia. Se os romanos não vêm de lugar nenhum conhecido, é porque, originalmente, não existe o povo romano. Mas ele é resultado da coadunação de vários povos. Por isso, a busca de sua origem é enorme. É particularmente interessante para Maquiavel o contraste entre os dois modos de se perceber que, de um lado, tem-se o foco no povo, ou nos povos que originaram Roma. De outro, na região que acabaram por habitar e edificar a sua cidade. Se essa interpretação não for demasiadamente forçosa, essa minha, é possível traçar um paralelo com a estrutura e fundação do próprio fundador maquiaveliano. Ele é alguém que institui as leis para o seu povo e escolhe o lugar de assentamento. As versões aqui apresentadas são complementares para Maquiavel. As versões das histórias de Roma são complementares em relação a Maquiavel. De tal maneira que se encaixam, cada uma, perfeitamente em suas tipologias das fundações. Até aqui, o quadro tipológico está bem assentado. As cidades são fundadas ou por nativos ou por estrangeiros, se nativos livres por um homem, como Teseu e Rômulo, ou por um povo inteiro, como os venezianos. Se estrangeiros são livres, como Enéas e Moisés, ou subjugadas, como as colônias romanas. Como as colônias que Roma produziu em relação a outros lugares. Todas essas situações requerem ações humanas, individuais ou coletivas, com ou sem a orientação divina, se a gente considerar o caso hebreu de Moisés. Contudo, depois de cativar o leitor, Maquiavel, com a clareza dessas classificações, o secretário florentino parece tender a confundi-lo, redefinindo o caso romano. Esparta teve Licurgo, que lhe conferiu as leis de uma só vez. Isso é textual. Outra situação é a das cidades que, cito, tiveram o acaso muitas vezes e de acordo com os acidentes, como foi Roma. A rigor, Roma não foi constituída por Enéas, por Rômulo, por Numa ou a plebe isoladamente, mas pelo conjunto da obra realizada no tempo. Enéas indicou o lugar, Rômulo as leis e o senado, Numa a religião, a plebe o tribunato, conformando, por fim, uma república acabada. Mas cada um desses passos foi, na verdade, a ocorrência de uma resposta a uma situação imposta pela necessidade, pela necessidade. O que quer dizer que, caso não se soubesse o desfecho da república, não há como obstar que outras necessidades surgiriam e poderiam ser igualmente resolvidas pela história romana. Cito uma carta de Maquiavel a Vettori: a necessidade ensina. A gente está acostumado a pensar que a história ensina no tropo clássico romano, Cícero, ele repete colocando a necessidade no lugar da história. Passo agora a parte final. Isso. A necessidade ensina. Isso não faz, de modo algum, de Maquiavel um pensador que valide a possibilidade de uma república imortal. Seja girando eternamente os ciclos, como aponta Políbio, certamente não é isso, seja uma república imortal, a partir do que vai começar a ser pensado na Veneza do 16, depois dele, ou principalmente na Immortal Commonwealth de Harrington do século XVII. Né? Não se trata disso, não é isso que eu estou dizendo. Mas faz dele alguém que prescrute a conservação da cidade em linha de concepção da fundação como o caso histórico. Se a tragédia da ruína final da República Romana poderia ter sido evitada, não é uma questão para ele, isso não é um problema. Mas o fato dela não ter sido aponta para algo que se perdeu no processo. Um recurso basilar que reflui a derrocada é justamente ligar o momento histórico presente com as causas da sua fundação. Em outras palavras, a redução aos princípios, que aqui eu não vou entrar, mas que eu acho que esse é o ponto que faz a ligação da redução aos princípios. É a redução aos princípios que faz a ligação da capacidade que uma república tem de durar no tempo
em relação aos motivos pelos quais levou-se um povo a fundar a cidade. Enquanto as causas, não necessariamente a glória ou a virtude da fundação, mas as causas que levaram à necessidade da fundação se mantiverem ativas, as leis podem mudar, as instituições podem mudar, os humores, a dinâmica dos humores podem mudar. Mas essas causas se mantêm, portanto a cidade ela permanece com vida, permanece com potência, permanece com capacidade. A fundação contínua, para usar uma expressão que também se refere à redução aos princípios, tema que não nos ateremos, é o aspecto teórico que ocupa a sequência dessa interpretação das origens históricas de Roma. Mas cabe destacar a peculiaridade de Maquiavel sobre a fundação da cidade eterna, Roma. Contrariamente a seus contemporâneos florentinos, Maquiavel opta por Roma. Não porque houve um fundador de virtude, como Teseu ou Licurgo, nem porque os romanos seriam superiores por quaisquer outros critérios, mas porque Roma sofreu um conjugado de acasos que a fizeram se ordenar no tempo. Diluída a fundação entre Enéas, Rômulo, Numa e a plebe, cada etapa corrigia o erro da anterior, de tal modo que a pujança da grandeza e liberdade era a cada momento revivida. E, portanto, as causas da fundação eram relembradas a cada momento que a necessidade impunha uma reordenação de Rômulo em diante, seja individual, seja coletivamente pela plebe. Os dois aspectos centrais da fundação, o lugar escolhido e as leis originais, são dirimidos no tempo, fazendo com que os romanos conheçam, de alguma forma, as suas leis originais e o lugar original, ainda que seja uma versão poética. A versão da sua própria história, ainda que essa seja uma versão poética. Com isso, a virtude de Roma está desencontrada ou homogeneamente distribuída entre os romanos. E por isso, não depende de um único fundador magnânimo, nem as ordenações de Deus. Depende somente dela mesma. Uma história realizada constantemente, revitalizada pela dinâmica dos humores embutidos nas instituições da República de Roma. Obrigado, eu fico por aqui. Agradeço. Perguntas? Eu vou fazer uma pergunta. Pode, sim? Alguém da mesa fazer pergunta? É muito breve minha pergunta. Você citou vários cofundadores de Roma, né? Mas você não citou o Júlio Brutus. Por que essa exclusão? Você acha que ele não ajudou a fundar? Que não teve um papel? Eu acho que são duas... Primeiro, eu estou preocupado com o que Maquiavel está pensando na fundação, não propriamente da República como forma de governo, mas da República como cidade. Então, do ponto de vista cronológico, tem uma distância grande. Mas a referência talvez seja importante no constante rapto das mulheres. Né? A fundação o Rômulo, que não tinha mulheres nenhuma, que era um bando de ladrões, das Sabinas, ele vai até a cidade vizinha roubar as mulheres. E no caso do estupro de Lucrécia, que daí seja a expulsão dos Tarquínios. Isso era uma outra coisa que eu estou começando também a mexer, que eu acho que pode dar oportunidade de falar da fundação contínua também. Porque um mesmo, aspas, pretexto, uma mesma causa, um mesmo motivo que leva à fundação da cidade, leva a sua ordenação em direção a maior liberdade, que é o momento da expulsão dos reis tarquínios, que faz rememorar as causas que levaram à fundação da cidade, que é o rapto das mulheres. Então acho que isso é um mecanismo de atualização da potência fundadora. Nesse sentido, acho que Brutus cumpre com um papel importante, mas para a manutenção da memória coletiva, para a manutenção
dos dispositivos que levam à fundação contínua ou à redução aos princípios, né? Mas não a cidade originalmente. Porque ele também é um exemplo, né, para a posteridade, já que ele participa da execução dos próprios filhos, né? Então, me parece assim que no começo da República tem, né, nesse ciclo da República, tem um pai que, de certo modo, condena a morte os próprios, quer dizer, as leis condenam a morte, mas ele assiste à execução, e no final tem um filho adotivo do que executa exatamente. Então tem tem dois sacrifícios, digamos assim, as repetições são muito comuns, né? A ideia de que tudo em Roma tem um passado muito distante que se perdeu. Cícero diz isso, né? O passado glorioso de Roma que se perdeu no tempo. Maquiavel está relativamente consciente do fato de que não importa a veracidade disso, não importa se Savonarola falava com Deus, e em alguma medida ele retira isso, já mesmo dos historiadores. Acho que é isso que eu tento trazer um pouco. Tito Livre diz todas as letras, as referências poéticas me servem, porque podem ser fábulas, tudo bem. Importa uma determinada memória coletiva nisso. E a fundação da República me parece mais um momento importante na fundação contínua. Obrigado. Você menciona que é importante quando se tema da fundação em si, no caso de Roma é um caso de fundação, né? Essa fundação contínua. Se você afastou um pouco, nós vamos tratar disso aqui, não sei se você desenvolveu no texto ou se não tinha tempo de apresentar aqui. Né? É um tema que desperta grande curiosidade, está mais ou menos concentrado, né, num capítulo, de abertura do terceiro, discorre e há lá diferentes maneiras possíveis de retornar aos princípios, né, ele destaca uma delas que tem a ver com o que falou agora há pouco, que é o recurso para a violência, as execuções. Não é certamente o único meio de retorno aos princípios, ele também alguém, né, com grande boa fama, resolver o problema, a fundação de uma nova instituição, né, de uma nova lei, coisas dessa natureza. Mas, deixa eu ver um pouco mais sobre esse tema do retorno aos princípios, da redução aos princípios. Não sei qual seria a tradução nesse contexto, como exemplo dessa fundação contínua. Porque me parece que esse é, digamos assim, o mecanismo mais radical de combate à corrupção, isso é necessário quando a cidade se encontra no estágio de corrupção consideravelmente avançado. Eu tenho desenvolvido exatamente esse pedaço que eu estou fazendo agora, já tem algumas coisas rabiscadas, mas a hipótese que eu estou construindo é de que, na verdade, assim como ele tem uma tipologia das fundações, ele tem uma tipologia dos retornos, das diferentes formas de se retornar aos princípios. E aí, o que a gente não pode fazer, que eu acho que às vezes isso é feito, é dizer que determinado instrumento para se fazer o retorno ao princípio só cabe em determinado tipo de fundação. Então, às vezes, ele faz a distinção entre retornar aos princípios a partir de uma única pessoa, magnânima, com muita virtude, e que, de modo extraordinário, ou através das próprias leis, as execuções públicas, a religião, a manutenção do medo, da fé, da fé no sentido da confiança, da crença pública. Então, os modos ordinários e extraordinários podem simultaneamente contribuir para diferentes formas pelas quais as cidades foram fundadas. Então, ela pode ter sido fundada a partir de um estrangeiro e livre, e não conseguir ter um retorno
contínuo a partir de um indivíduo. Então, eu acho que são fundamentalmente duas formas diferentes de retorno ao princípio, individual e extralegal, modos ordinários, que só é legítimo na medida em que a cidade está já toda ela corrompida, e os modos contínuos de, posso ser muito anacrônico, de revisão constitucional. Pegou pesado. Foi longe demais. Os modos contínuos de institucionalização dos conflitos. Aí eu acho que é menos mal. De institucionalização dos conflitos a partir de um sistema de retroalimentação. É claro que nenhuma dessas coisas, eu acho que a grande, talvez, a minha conclusão geral está caminhando para a seguinte coisa, assim, ele não tem a menor confiança de que nada disso vai dar certo. São grandes apostas de que bem ou mal vai dar errado. Então, as instituições podem funcionar em circunstâncias muito restritas, mas em determinado momento elas vão esgarçar e vão encontrar seu fim. E abre o capítulo dizendo Abre o capítulo, tudo tem seu fim. A gente não precisa da naturalização, a gente não precisa da biologia grega, a gente não precisa da tradição da medicina hipocrática, a gente não precisa da física de Políbio, para dizer o seguinte, o pressuposto dele não é se a república vai cair, mas é quando e como. Porque o elogio a Roma em detrimento de Veneza é muito significativo se a gente entender, se a gente prestar atenção, que Roma viveu pelo menos 300 anos a menos como república do que Veneza. E ainda assim a referência é Roma. E não é só pela grandeza, mas é fundamentalmente pela liberdade. A liberdade de Roma faz Roma mais, por exemplo, mais significativo. Então é melhor que se viva menos do que se viver muito. Porque Veneza viveu o tempo que viveu sem precisar de nenhuma reordenação, sem precisar de nenhuma fundação contínua, sem precisar das execuções públicas, da religião, da crença de um homem virtuoso. Ela viveu tanto tempo porque ela foi esquecida lá no meio do Adriático, não tinha nada que se fazer lá, não dá para plantar, tem os turcos ali do lado que estão doidos para invadir desde sempre. Então é muito arriscado você ir para Veneza. A gente imaginar uma situação onde o território não é disputado, desde a invasão dos hunos, os caras estavam fugidos dali. Então, Veneza é uma terra esquecida. O fato dela ter durado 300 anos a mais não é nada significativo, porque eles simplesmente estavam escondidos do resto do mundo. O recurso à fundação contínua, seja ele institucional, ou a redução aos princípios, ou a da refundação, dependendo do... Eles devem ser institucionais, mas eles são necessários, mas não são suficientes. E também não é possível esperar que vá emergir alguém virtuoso. Então eu acho que estamos novamente no mundo da completa contingência. É a contingência da capacidade da ordenação das instituições que pode dar um sopro de vida a mais para a República Livre, e é a contingência da possibilidade de surgir um novo ordenador. Mas a tipologia é muito mais complexa do que isso. Eu não queria entrar nos detalhes, porque ele diferencia. Se as execuções públicas forem legais, mas ofenderem a fé cristã, por exemplo, não faz sentido no mundo cristão, mas faz sentido no mundo pagão. Como por exemplo, a gente vê, né, depois ele vai dizer no capítulo 7 do próprio livro 3 sobre os gladiadores e as festas públicas. Então, eu acho que isso é mais complicado. Mas o ponto de partida é se é ou não modos ordinários ou extraordinários, que remete à própria proêmio do livro 1. Acho que fecha, né? O capítulo 1 do livro 3 fecha, não sei se fecha, mas dialoga de maneira muito incisiva com o proêmio do livro 1 e com o capítulo 1 do livro 1 também. Mas continuando a pergunta do Ricardo, é um tema que você fugiu, mas a gente sabe que é a questão do logos, que é a fuga. Né? E retornar ao princípio, esse princípio não pode ser, está esvaziado, vamos dizer assim, de qualquer
princípio como logos, o que causa uma boa dificuldade, né? Porque é um princípio que não é um princípio teorético, e aí, piorando um pouco mais a questão, então é um princípio histórico que você imita. Como bem lembra o Sasso, a imitação tem uma pouca dificuldade. O que você imita? Né? Você não imita a toga, você não imita o latim. Né? Onde que é o solo comum da imitação, que não é um princípio como ideia, né? Uma ideia, e também não é um princípio que não dá, quer dizer, não tem tempo e espaço igual. Né? Quer dizer, então parece que agora acrescenta assim, quer dizer, dá mais um giro aí na porta aí da dificuldade de pensar esse retorno à imitação, tendo visto a cidade que já está se destruindo, né? Quer dizer, as eternas imitações dos ciclos, e aí vem a ideia que ele fala que não é bem equilíbrio, né? Quer dizer, a gente volta, mas não volta ao mesmo ponto, você volta a um outro ponto, né? Porque nunca se volta ao mesmo ponto. Eu acho que é só... Você talvez possa... Ah, tá, quem faz o fecha. Isso, pode É rápido. Obrigado, Luís, pela sua exposição. Há bocado falou das vantagens de Moisés. E isso fez-me lembrar uma coisa engraçada, que é, lá voltamos às fábulas poéticas, das vantagens de Moisés, só ele, Moisés e Deus é que sabe. O que é que eu quero dizer com isto? Que há um livro muito bom, escrito há alguns 10 anos, que foi ofensivo para o Estado de Israel, um senhor Shlomo, que é How the Jewish People Was Invented. E, portanto, aquilo causou um escândalo enorme, sobretudo dentro dos sionistas mais radicais, não é? Que buscam a identidade na etnicidade, na pureza do povo judeu originário, e o Shlomo desconstrói isso tudo, para o escândalo dos sionistas. Mas isso é uma história mais antiga. Eu acho que íamos perceber melhor alguns dos conceitos do regresso às origens através do livro de Freud, Moisés e o monoteísmo. Porque é um egípcio, um estrangeiro, eu disse assim, um judeu ortodoxo não pode bem aceitar isso, não é? A origem estrangeira de Moisés, que vai fundar, saindo da escravidão, nas terras de Canaã, um novo Estado. Mas isto tem graça porque, por exemplo, o Spinoza, no século XVII, no seu tratado teológico-político, vai dizer, bom, não há nenhum motivo para nos mantermos judeus. O Estado judeu foi descontinuado. Portanto, no ano 70, por Vespasiano, quando destrói Jerusalém, descontinuado, que é uma expressão dos produtos de supermercado, não é? Portanto, o Estado hebraico foi descontinuado há 2000 anos. Portanto, não temos nenhuma razão para continuarmos judeus. Portanto, podemos nos converter, se quiserem, ou ser agnósticos ou ateus. Mas ele foi recontinuado em 1948 por uma resolução da ONU que o criou ao lado do Estado palestino. Bom, era só uma graça, porque a leitura de Moisés e monoteísmo permite-nos perceber Maquiavel e estas fábulas que não precisam de ser verdadeiras nem falsas, mas que têm uma efetividade tremenda. Depois, eu próprio já me debrucei sobre esse problema da refundação da cidade e não encontrei melhor conceito, e não queria ser nazi, do que em alemão. Estou a brincar. Que é o conceito de Walter Benjamin, que vai a Goethe, que é o Ursprüngliche, o originário. E a ideia da origem não tem a ver com o conceito alemão, por exemplo, de Entstehung, Gênese. Portanto, não é um começo situado no tempo cronologicamente. Quer dizer que o originário, o Ursprüngliche, Goethe escreve um texto fabuloso chamado A Planta Originária. O modelo do regresso às origens é o modelo da planta originária em Goethe. Ou seja, o Benjamin desenvolve, a meu ver, com maior precisão, uma ferramenta teórica para se entender esse regresso às origens como aquilo que está constantemente a nascer daquilo que já não é, daquilo que vai ser. Mas agora eu não me lembro, claro. Depois eu mando-lhe as referências, que é fabuloso para pensar em Maquiavel. Mas o livro do Freud é interessante, não é? Moisés e o monoteísmo. Porque está lá tudo sobre isso. Já que é um comentário, vou inverter. Você falou do 17, na Veneza do 17 esse tema é fundamental. Porque a fundação de Israel como povo
estou me referindo aqui a Carlos Sigônio, Petrus Cunaeus e Simone Luzzatto. Estou escrevendo na primeira metade do 17 em Veneza, a favor do gueto judeu na cidade de Veneza, dizendo o seguinte: nós somos livres independentemente da nossa condição física, pelo fato de que escolhemos ter um Deus quando pedimos a Jeová que nos enviasse um Deus, que nos enviasse um rei, perdão. Então, a condição de livre é anterior à condição de estar na cidade, né? Então, isso vai ter um impacto grande no republicanismo do holandês, por exemplo, que depois da própria Inglaterra isso vai ser fundamental. Spinoza, por exemplo, brinca no Tratado Teológico Político quando diz que Moisés consulta Deus na sua tenda. É uma expressão fabulosa. Consultar Deus aqui na tenda e tal. Croma. Croma também fazia isso. Agora, Zé, eu te agradeço. Esse talvez seja esse o grande problema que eu estou com medo de enfrentar, mas em parte eu enfrentei ano passado, retrasado na UNCOF, em parte hoje completamente eu fugi, daqui a 2 anos eu talvez enfrente mais 10% dele. Porque é o seguinte, se a gente pegar mesmo no levantamento, quando ele fala das pequenas partes e associar a comer aristotélica, que não é nem o oikos e nem a polis, ele tem uma série de características, as pequenas partes, a piccole parti, tem uma série de características que são muito parecidas com a comer. É uma reunião de chefes de família, mas que não tem um espaço completo público, mas que tem uma certa troca de bens, pode dizer assim, mas tem uma certa oikonomos ali, mas que não chega a ser uma cidade completa. A cidade precisa ser fundada, ela precisa de um lugar, precisa de leis. Né? A comer, né, as pequenas partes não precisam. O ponto é que ele não trata jamais, eu não achei pelo menos, da referência imediatamente anterior de Aristóteles, que é a oikos. Então a gente fica sem saber se ele pula do cidadão, do politikos, para a comer. Se ele faz isso, ele não está exatamente em discordância com Lucrécio. Porque o Lucrécio faz a mesma coisa no livro 5 da Rerum Natura, de pular, aí talvez menos anacrônico, do indivíduo, né, para a cidade. Mas aí já é a cidade fundada, e a expressão como a convenção. Né? Então acho que tem 2 maneiras de atacar esse problema, que é o que eu pretendo fazer, e eu não vou tentar resumir aqui porque eu não vou conseguir. A primeira é a fundação da cidade, ou a reordenação, nesses casos no tempo de Roma, como referência. A Logos é incapaz de fazer. E aí eu acho que tem uma discussão com Cícero, onde ele diz lá no orador que o orador organiza aquilo que está disforme, mesmo nas leis de Cícero, isso também está lá. No pedaço que sobrou da República, em Agostinho, também tem uma referência a isso. A palavra sozinha não funda. É necessário alguma ação propriamente. Daí a indumentária, o discurso, o latim ser absolutamente insignificante. Mas a força não ser. A violência não é insignificante na hora da fundação. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o uso da palavra na fundação contínua. É o uso da palavra na redução aos princípios. E aí eu acho que ele é mais claro. Aí eu aproveito para complementar um pouco a questão do Ricardo, no sentido de que é um sistema, não sei se chamar um sistema de crenças, mas é um sistema de compartilhamento coletivo de determinados sentimentos que levam as pessoas a reconhecerem a necessidade, que é a mesma necessidade da fundação da cidade, ainda que essa não seja verdadeira. De medo, né? Hã? Restituição do medo. Restituição do medo. Porque o medo, a fundação da cidade está no fato, entre outras coisas, de evitar o medo. Se uniram pela segurança porque sentem medo. A frase é essa do livro 1. Então você precisa estar constantemente se lembrando que fora da cidade há o medo. E uma forma de se lembrar isso
não são as festas, certamente, é a disciplina militar, mas são os discursos cívicos e religiosos. E os feriados? E os feriados, as festas públicas. Das origens. Sim. Está relacionado com as festas públicas. E aí sim, eu acho que o discurso público faz sentido, no sentido de resgatar a condição de medo, ao estar sempre lembrando que fora da cidade estamos numa situação pior do que dentro dela. Ele é suficiente para manter a cidade? Certamente não. Isso eu já estou convencido. O Logos sozinho não mantém a cidade. Mas eu acho que o Logos ele é imprescindível para uma dinâmica coletiva de rememorar sempre das causas que nos levaram a constituir a cidade. Eu acho que é uma relação complementar, mas a Logos sozinha não funda e também a Logos sozinha não é capaz de reduzir aos princípios. Mas não é possível reduzir aos princípios de modo ordinário sem o Logos. Acho que seria a resposta mais completa que eu consigo dar agora, mas se você me der mais 15 anos eu te respondo melhor. Bom, então, obrigada. Encerramos agora esta mesa. Vamos fazer um intervalo?